Oi, gente. Boa noite. Convidar a Camila aqui já. Vamos ver. Assim que a Camila aparecer. Oi, Olá, tudo bem, tudo Camila? bem? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tinha acabado de entrar aqui, então, contando um pouquinho sobre o tema de hoje, né, que são os seletivinhos. Eu acho que tem uma boa parte aí da criançada que é seletiva. Se não é, em alguma fase foi ou vai ser, né? A Com minha certeza. filha, por exemplo, ela não é seletiva, mas ela tem fases seletivas, eu já percebi. Então, até a gente pode conversar sobre isso também, né? Claro. Então, eu acho que para começar, vamos ver se esperar um pouquinho de repente, né? Esperar um pouquinho o pessoal Uhum, chegar pessoal entrando antes de eu te também, apresentar, tranquilo. né? Uhum. Vamos ver quem é que já Eu tá aqui. adorei o termo seletivinhos. Achei uma Gostou? graça. É Adorei. simpático, né? Simpática. Simpático para as crianças que dão trabalho para comer. É verdade. É um tema bem polêmico, na verdade, né? Porque causa vários sentimentos nos pais, né? Gera uma certa ansiedade, frustração, né? Tem que trabalhar essas emoções aí, a culpa, né? Ficam É tentando achar o que verdade. está acontecendo no processo, né? E a criança está descobrindo o mundo, né? Os É olhos verdade. dela. Aham. Eu acho que tudo começa lá na introdução alimentar, né? Então, Com certeza. e é confuso hoje em dia, né? Já adentrando um pouco no tema, é confuso porque hoje é BLW, não é BLW, é papinha, Tem muitos métodos. Gente, eu lembro que na época assim, tu tem que seguir alguém, né? Então, na época a gente Sim. não consultou a Nutri, mas a gente foi pelo pediatra. Então, o pediatra receitou papinha, não era liquidificada, era Uhum. esmagada, mas enfim, iniciamos nessa fase assim, e para nós deu super certo. Então, também acho que tem isso, depende um pouquinho de cada família, né, Camila? É, de cada família, do contexto familiar, de qual é a relação dos pais que eles têm com a comida. Isso é uma coisa que eu vou trazer durante o tema, porque para falar de seletividade, não tem como falar nela sem falar lá do desenvolvimento do paladar, né? Uhum. Então, é isso que eu quero começar lá do início do processo, para que todo mundo entenda como é que o bebê consegue sentir os sabores. A partir disso, então, ele vai aprender a comer, né? Porque é um processo de aprendizado. Ninguém nasce sabendo comer, né? O Show. comer ele é aprendido, né? Então a Então gente vai tá, mais por essa. ótimo. Eu acho que a gente pode começar, então. Eu acho que tu pode começar te apresentando, contando um pouquinho da tua história, Linha. e depois a gente começa pelo tema, então. Então tá. Me chamo Camila, sou nutricionista infantil, já trabalho aí na área escolar, atendendo as mães, as demandas das crianças, já há uma década, né? E tenho um laboratório em casa, um laboratório de 5 anos, a Rafaela, sou mãe da Rafa, né? A Rafa viveu todas as fases, como tu disse, a Rafa, não por ser filha de nutricionista, come tudo, ela é uma criança em desenvolvimento, então tem épocas que ela gosta de um determinado alimento muito, daqui a pouco ela já não quer mais. Então, Aham. assim, entender a criança, né? Então, eu vivenciei muito isso. Então, eu super entendo, né, o que acontece com muitas famílias. Bom, eu queria começar, então, falando a respeito do processo de se alimentar, da alimentação, né? A alimentação, ela não é instintiva como a fome, né? A fome, ela é fisiológica. A alimentação é um processo que a criança aprende a comer. E a alimentação, ela está atrelada a outros fatores, né? A seletividade, ela é multifatorial, não necessariamente seja por uma coisa só, né? Não quer dizer que uma criança, a Maria, seja seletiva pelo mesmo motivo que o João, certo? Uhum. São vários fatores que desencadeiam isso. Então, a alimentação, ela começa no desenvolvimento do paladar, ela trabalha a questão das emoções, de como a criança se sente nesse processo, e o contexto familiar também. Então, eu, Camila, mãe da Rafaela, como foi a minha infância? Eu comia tudo. Será que todo mundo que está me ouvindo aqui era uma criança que comia todos os verdes?
não tinha problema com algumas texturas, tinha nojo de tocar em certas coisas. Nós fomos crianças, e eu acho que quando nos tornamos adultos, a gente esquece isso um pouco, né? A gente cobra da criança que a criança seja perfeita e que ela entenda a necessidade que hoje, adultos, a gente entende que comer uma cenoura é importante, mas a criança não sabe disso, né? Então, é isso que eu trago, essa reflexão para os pais, para entenderem que, às vezes, a gente bota muita expectativa em cima de uma criancinha, né? E esse sentimento que os pais têm, eles acabam passando isso para a criança na hora da refeição, né? Essa expectativa, e a criança é uma esponjinha, ela está absorvendo isso também. Então, daqui a pouco a criança também não vai reagir bem durante esse processo se os pais estão muito ansiosos. Verdade. Então, o primeiro conselho, diminuir as expectativas. Deixa fluir, deixa rolar, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E essa relação que a gente quer construir com a comida. Né? É isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, certo? Então, a gente fala do comer fisiológico, do comer emocional, que a gente come com as emoções, né? Então, às vezes a gente come demais quando está chateado, ou come de menos, cada um reage com a alimentação de uma forma. Desde pequeno, né? E não é só nós adultos, é isso que a gente às vezes tem que também, eu acho que fazer esse transporte assim, né? Às vezes a gente tá angustiado com alguma coisa e não quer comer, então a criança é a mesma coisa, ou tá com alguma dor e também não sente tanto apetite. Então, a mesma sensibilidade que nós adultos temos, a gente tem que fazer o exercício de tentar entender essa criança, né? Que talvez esteja passando por alguma coisa, sentindo algo que faça diminuir o apetite, enfim. Exatamente, eu vejo isso muito em processo que a criança, às vezes, ela tá resfriada, né? Aqui, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o inverno é complicado, as crianças acabam ficando inapetentes no inverno, e as mães, elas cobram que a criança coma muito bem todos os dias, e é isso que eu digo para as mães. Bom, essa criança está com alguma questão de resfriadinho, o nariz está trancado, a gente vai comer menos, né? Então, a criança daqui a pouco está fazendo uma febre, ela não vai ter a mesma fome. Nós comemos todo dia da mesma forma, a mesma quantidade? Não, né? Né? E os pequenos, eu vejo pela minha, né? Que eles têm dias que eles comem muito e tem dias que eles comem menos. Tem dias que parece que dá um pico no desenvolvimento, assim, que a criança come muito mais. Percebo isso também. Isso, picos de crescimento, não é? Que eles comem a casa inteira naquele dia. E eu chego a ficar assim, chega, Rafa, chega. E ela, mas eu tô com fome, mãe. Então, isso é natural, é normal, acontece com todas as crianças, não é só na minha casa, né? Então, eu trago a minha experiência também, não só profissional, mas como mãe também. Então, vivencio isso. É valiosa, então, essa experiência é valiosa, né? A gente viver isso, a gente acaba entendendo mais ainda, eu acho, na prática, né? Exatamente. Eu digo que existia uma Camila antes de ser mãe e outra Camila depois. E hoje em dia as queixas e as coisas que eu escuto das mães, elas têm uma diferença muito grande para mim, porque eu também senti muitas coisas, né? Então eu consigo ser mais empática, consigo entender muito mais elas hoje do que eu entendia há 5 anos atrás, com certeza. A maternidade, ela nos traz mais empatia. De uma forma geral, não só com as mães, eu acho que com tudo na vida. Nos torna mais humanas, né? E entender mais o outro, né? Respeitar mais a dor do outro, porque nós também vivenciamos isso todos os dias como mãe. Não é fácil. Mas vamos lá. Vamos então, pro tema. Deixar a gente vai, né? Então, assim, entender as emoções da criança é muito importante. Às vezes ela externa isso com birras, né? Tem os terríveis two ali, que é bem forte, né? Às vezes é para chamar atenção, às vezes é por um motivo de tristeza, né? Então toda essa seletividade ela pode acontecer em fases diferentes. Esse que eu estou trazendo. Ela pode ser em fases diferentes. Mas vamos entender o processo de se alimentar, então. Isso. Quando se desenvolve este paladar? Vamos lá. Na verdade, assim, o bebê no último trimestre gestacional, ele já tem a capacidade de sentir os cheiros e alguns sabores. Nossa. Dentre esses... Exato, já começa intrauterino, entendeu? Começa lá atrás. Por isso que eu quis trazer isso lá atrás para vocês entenderem. Não sabia disso. Inclusive, ele ingere pequenas quantidades de líquido amniótico. E no líquido amniótico tem substâncias dos alimentos que essa mãe ingeriu. Então, ele já tem um contato ali com alguns alimentos que a mãe ingeriu e já sente o cheiro
e alguns sabores. Praticamente todos, menos o salgado. O salgado ele começa a perceber por volta dos 5, 6 meses. Bem no início da introdução alimentar ali, no 6º mês ele já sente o sabor salgado. Tá? Então ali começa o bebê a ter esse contato. Bom, então, aí o bebê nasce. Qual o primeiro contato com o alimento que esse bebê tem? É com leite, né? Seja no peito da mãe ou seja a fórmula infantil, né? Se o bebê, ele mama no peito, por exemplo, essa mãe ingere vários alimentos que o leite vai ter uma variaçãozinha de sabor, né? A fórmula infantil, embora seja ótima também e supra as necessidades nutricionais desse bebê, ela é padronizada. Então, o sabor dela é sempre igual. Então, esse bebê já não está sentindo tantos sabores, ele está com um só. Não é mesmo? Então, assim, isso a gente pensando, né? Aí o bebê faz os 6 meses e começa a introdução alimentar. Imagina essa transição, 6 meses desde o nascimento, só sugando, daqui a pouquinho vem uma colher na boca dele. Uma colher impositiva, muitas vezes. E com uma mãe com muitas expectativas em cima dele, querendo que ele super coma muito, e quando na verdade a capacidade gástrica é pequena, ele não sabe o que fazer, né? Às vezes nem está com sinais de prontidão, daqui a pouco ele está com aquele reflexo da língua ainda. Então tem que ter um olhar muito individualizado, sabe? Existem guias, orientações, sim, mas não é para generalizar isso. Acho que cada profissional, cada mãe, ela tem que ter um olhar sobre o desenvolvimento do seu filho. Né? A gente sabe que as crianças não se desenvolvem igualmente, embora tenham a mesma faixa etária, uns caminham primeiro, outros falam primeiro. Então, assim, o desenvolvimento, ele é sempre muito individual. E é esse olhar que a gente tem que ter, né? Então, a fase da introdução alimentar, ela é super, mega importante, né? Porque é a fase que a mãe tem ali para ensinar essa criança a comer. Penso eu que até 1 ano, a fonte alimentar principal desse bebê é o leite, certo? Livre demanda, leite. A alimentação, ela é complementar a partir do 6º mês, certo? Então, esse bebê não precisa comer horrores. Ele está mamando, ele tem a livre demanda ali, ele está mamando. Né? A comida ela é secundária. Depois de 1 aninho, sim, que a comida ela vira realmente mais importante do que o leite. Mas até 1 ano o leite ainda é primordial. Né? Então é nessa fase da introdução de alimentos que esse bebê tem que explorar ao máximo os alimentos. Existem muitos mitos também na nossa área, né? Que pode, que não pode, e que atrapalham muito, muito no processo. Frutas, por exemplo, né? Pode isso, pode... Todas, teoricamente todas podem. Tem que ter alguns cuidados? Sim, tem que ter alguns cuidados. Né? A uva, por exemplo, tem que cuidar. Tem né? que tirar Pode semente. causar engano. Exato. Tem alguns detalhezinhos. Abacaxi em algumas crianças pode dar afta. Mas isso é individual, assim como alergia. Eu posso dizer assim que em 10 anos de prática eu nunca vi tanta alergia quanto nos últimos anos. Né? Pois Acho que não sei se isso é curioso mesmo. E na introdução ela pode acontecer. Né? Na introdução alimentar pode acontecer. Eu tive casos de crianças alérgicas à cenoura, à banana, e isso acontece mesmo. Mas, via de regra, nenhuma fruta é proibida na introdução. Por elas serem alergênicas, elas devem ser evitadas no início ou ao contrário, elas devem entrar, é melhor que entre em contato? É melhor. Na verdade, muito isso caiu por terra, viu? Alimentos super alérgicos, como o ovo, por exemplo, que antigamente eu pego muitas prescrições de pediatras por trabalhar em escola. Sim. Né? Então, assim, eu vejo muita disparâmetro entre uma e outra. Né? Cada profissional tem uma forma de trabalhar, uns mais atualizados, outros menos. E antigamente dizia assim, começa pela gema e depois dá a clara, porque a clara dá alergia. Antigamente era assim. Hoje em dia a gente sabe que aos 6 meses lá tu já pode oferecer o ovo inteiro. E quanto mais cedo tu oferecer no início da introdução, seja o ovo, qualquer alimento alergênico, é melhor. Porque evita que essa criança tenha alergia. Então, tardiamente é pior. Né? A gente sabe que tardiamente é pior. Isso é super importante ser citado, porque quando a Ceci começou a introdução alimentar, o meu pediatra, que é super antigo, até bem tradicional, ele receitou o ovo inteiro já desde sempre. E várias amigas falaram,
Ai, mas ovo já? Não, mas não pode. Bom, eu sigo o pediatra, só dizer, eu sigo o pediatra. Porque senão, um pode, outro não pode, aí tu entra numa seara assim que ninguém sabe quem tá certo, né? Sim, Então você tem que escolher alguém para seguir. Então, isso é uma recomendação interessante, né? Que às vezes sim. os pediatras, por não serem nutri, também estão desatualizados, né? Então, faz parte. Então, vindo assim, é importante a gente saber que o ovo está liberado. E todos os alimentos alergênicos, na verdade, estão liberados, né? Mais do que o ovo, todos os alimentos que podem ser alergênicos, né? Sim, existem muitos mitos, né? Então, justamente é bom, assim, que venham esse tipo de perguntas para a gente desmistificar mesmo esse processo. Uhum, Porque eu vejo muita diferença de um pediatra para outro, né? Então, é sempre bom também uma nutri para estar ajudando nesse processo, né? concordo. Então, quando a gente fala das seletividades, vamos voltar lá para as seletividades? Tudo A gente bem? começou pela introdução já alimentar, né? Que é outro tema bem legal para a gente fazer uma live. Sim, eu até tinha sugerido, né? Não tem como É, falar de uma coisa sem entrar na outra, elas caminham juntas, né? aham, é. Então, assim, depois da introdução alimentar, ali o bebê, por volta de 18, 24 meses, depende muito da criança, ela pode entrar nesse processo de que a gente chama de neofobia alimentar, Uhum, que é a idade que a criança já começa a verbalizar que não gosta das coisas. uhum, Por quê? O bebezinho, eles não sentem medo. O bebê, ele bota a mão na jaula do leão e não sente medo, né? A gente vê que os uhum, bebês não têm medo. E a partir de próximo aos 2 anos, eles já têm medo de tudo. Então, isso muda absurdamente. O primeiro ano é uma fase muito oral. Eu me lembro que eu levava minha filha na pracinha e ela queria comer pedra, ela queria comer terra e mutuca de cigarro. Eu andava apavorada atrás igual minha dela, filha. porque tudo ela botava na boca. E foi até os 2 anos, assim, ela botava tudo na A boca. Ceci ainda tá, e tem quase 2. Sim, então essa fase que entra na seletividade, ela é por volta dos 2 anos, porque a criança já começa a entender os riscos das Uhum, coisas. uhum, Tipo, o que não me é familiar me assusta, eu tenho medo, eu não quero provar. E às uhum, vezes essa criança entra num nível de estresse tão grande que ela acaba provocando até vômito, né? Então tem que ter um cuidado nessa fase, porque a criança ela entra em pânico. Então, quanto mais tu forçar, mais tu obrigar, a barreira vai ser maior. Então, às uhum. vezes, ela precisa de um tempo, né, para ela assimilar o que está acontecendo. Tem que ter muita paciência nessas horas, porque a criança está assustada mesmo, Uhum. né? Por isso também Muitas. que eu acho que o quanto antes tu ofereceu, antes dessa fase, que pode ser os que não são seletivos, que venham a ter essa fase seletiva, o quanto antes tu tenha ofertado diversos alimentos, mais conhecimento ele vai ter e menos ele vai ser seletivo, né? Faz Por sentido? isso a variedade. Por Uhum. isso a variedade. Por isso Entendi. aproveitar esse semestre aí dos 6 aos 12 para liberar geral, vamos dizer assim, liberar geral no sentido de cores, texturas, e aí entram aquilo que tu disse, né? N formas, métodos, né? BLW, Bliss, a participativa, a Uhum. tradicional. Aí muitas pessoas perguntam, mas para que linha eu vou, né? Com Uhum. tantas informações, isso causa muita confusão. Eu acho todos os métodos muito interessantes, mas eu gosto que eles sejam mistos e Eu gosto nunca também. um método só. Uhum. Porque assim, ó, nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra. Né? Uhum. Se a família ela não se sente segura em dar um brócolis na mão do seu bebê, então não dê. Tá? Uhum. Então isso precisa, a família ela tem que estar muito confiante para fazer isso Até pela também, questão né? psicológica que a gente já falou antes, né? Que com certeza a segurança Exato. dos pais vai afetar a segurança daquela criança em experimentar aquele alimento daquela forma, seja com a mãozinha, né? Então, se os pais Sim, estão com medo ou com receio, provavelmente passarão isso para a criança. com certeza. E uma coisa que eu vejo muito acontecer é a questão da. Lá no início da introdução alimentar, o cadeirão, o famoso cadeirão. Quem não teve o cadeirão, né? E o cadeirão, Uhum, na verdade, ele super afasta a criança, né? O uhum, ideal seria que a criança começasse a introdução alimentar já meio em conjunto com a família. E isso, o novo uhum, guia alimentar, que foi atualizado agora em 2019, ele traz muito isso.
que a criança ela já tem que começar a comer em família. Porque nós profissionais a gente vê muito isso. A criança ela come na cadeira, num horário diferente dos pais, sozinha. Então a criança vai ficando triste, vai ficando desinteressada de comer, né? O comer não é uma coisa social, é o comer isolado. Né? Então, assim, vamos levar os nossos bebezinhos para comer na mesa com a gente, porque aí eles vendo que a gente come o nosso prato parecido com o da criança, a criança passa a achar que aquilo é natural para ela e não diferente. O que eu vejo nos meus atendimentos? Mães chegam para mim e dizem assim: ai, meu filho não quer mais comer o grão de feijão. Aí eu pergunto assim, mas você faz feijão em casa? Como é que é no final de semana? Não, eu não como feijão. Então é difícil, né? É difícil porque a criança passa a achar aquilo, mas se na minha casa não tem, eu não vou comer, né? Aquilo passa a ser estranho para ela. Então eu sempre digo assim, que o quanto é importante trazer o bebê para a mesa. Né? Então, não que não possa ter o cadeirão, mas coloca o cadeirão na mesa junto, né? Então, o bebê conforto, enfim, mas traz a criança para a família, para comer junto com a família. Isso faz muita diferença, por incrível que pareça, parece uma coisa tão simples, mas eu acredito, mas ela não acontece. E voltando assim, voltando porque eu tô pensando em mim, voltando para quando a criança tá lá nos seus 18, 24 meses que se tornou seletiva, o que a gente pode fazer? Então, como mecanismos, manejos para a gente tentar introduzir esses alimentos que estão sendo recusados, né? Que nem que não goste, na verdade, eles estão sendo recusados porque... Não sei. Diversificar, primeiro ponto. A gente não pode dizer assim, ó, eu vou citar minha casa, por exemplo. A minha filha, ela nunca gostou de beterraba ralada. Ela não gosta de nada ralado, mas ela gosta de cozido. Então, assim, eu entendi que a textura incomoda ela. Ela não se sente bem comendo coisas raladas. Ela prefere comer cozido. Então, assim, eu não vou deixar de dar a beterraba cozida, né? Bom, nós vamos tentar mais adiante, né? Mas, assim, tu não pode achar que aquela recusa é pessoal, que a criança quer fazer birra contigo. Daqui a pouco ela não gosta daquele formato mesmo, não é? Então, assim, diversificar. Ah, mas é um bebê. Tá. Tentou de uma forma, tentou de outra, daqui a pouco coloca numa outra preparação, num soufflé, enfim, num purê, mistura daqui a pouco com uma batatinha, enfim, diversificar. Quando a gente começa a introdução alimentar, eu não gosto de misturas e nem de utilizar nenhum tipo de liquidificador, mixer, nada disso. Né? O ideal sempre é mascar o alimento, a criança ela tem que enxergar o pratinho dela, ela tem que reconhecer as cores, até para ela conhecer o que ela está comendo, né? Mas eu digo assim, na questão de diversificar, daqui a pouco a criança não gosta de mamão, mas se tu misturar junto com a banana, ela come super bem. Isso que eu estou querendo dizer que as mães elas têm que ser criativas, né? Então a gente também não pode se prender a um padrão. Ai, mas lá no guia disse que não pode misturar. Mas daqui a pouco, se a criança gostou, experimentou e ok, não tem problema, eu não vejo problema. Eu acho que a gente vive muito um terrorismo alimentar hoje em dia, um padrão de ditadura muito forte sobre as coisas, do que é certo e o que é errado. E isso nos limita muito, porque a gente passa a não enxergar o entorno, a gente enxerga só aquela regra, como se aquilo fosse, aquilo é o certo ou o errado. Né? Então, acho que a gente tem que ser um pouco criativo. E a criança, ela nos convida, né, a olhar o mundo de outras formas e descobrir outras coisas, né? Teve uma pergunta que veio a respeito da introdução de folhas. Eu também tenho dificuldade com as folhas. Tem alguma técnica, assim, para introduzir? É difícil, né? As folhas, na verdade, assim, elas não apetecem tanto, né? Então, assim, as folhas, por exemplo, a couve, o espinafre, dá para fazer refogados que funcionam bem. Eles saem muito bem, os refogados, né? Daqui a pouco pode colocar, como eu disse, um soufflé ou um refogadinho junto com a comida, porque a textura é macia, é mais agradável para a criança. Pensa na boquinha que não tem um dente. Tá comendo aquela folha, é super desagradável, né? Então, assim, o alface, por exemplo, que a gente não tem como fazer ele cozido, ele realmente, o bebê tem mais dificuldade de aceitar, né? Então, tu pode fazer ele
mais cortadinho ou comprido, assim, eles começarem a fazer a pinça com a mãozinha por volta dos 9 meses, já dá para colocar no pratinho, nem que seja para ele explorar. A exploração, ela é muito importante, porque quando eu digo, quando a criança explora o alimento, ela conhece, ela perde o receio de botar na boca. E a gente sabe que a fase oral forte é ali até 1 ano, né? Então vamos explorar esse 1 ano. Mas tem que ser bem higienizado, né? Porque o alface, enfim, fica na horta lá, isso não vai cozinhar ele, Sim. vai dar ele in natura, ele precisa passar por uma higienização aí, uma solução clorada, enfim, tem que ter um cuidado para evitar que a criança se contamine, enfim, né? Tô com o meu gato aqui que subiu os meus colos, deixa eu tirar ele aqui. Mas eu digo assim, o grande trunfo do sucesso para melhorar a questão da seletividade é trabalhar a curiosidade. Criança é curiosa, né? Uma técnica, assim, que eu percebi que deu muito certo foi o não ficar oferecendo. Tu quer isso, quer aquilo. Porque às vezes a mãe quer, né? Que a criança coma. Então, uma coisa que eu fiz, assim, algumas vezes na minha casa, que eu queria que ela experimentasse alguma coisa, e ela tem um gênio super difícil, menina, geralmente tem um gênio, né? Sim. Então, eu coloquei umas frutas secas, oleaginosas do meu lado, assim, como um lanchinho, e eu não ofereço. Eu sento do lado dela, tô assistindo o canal junto com ela e tô comendo. Ai, o que tem aí, mãe? O que tem aí? Então, aguça a curiosidade, e aí eu não ofereço, e aí ela começa a comer comigo. Então, assim, o não forçar, o não obrigar. Né? Porque a criança com 18 meses, lá com 24 meses, o que ela quer? Escolher. Muito. Quer ter autonomia. E às vezes a gente não se dá conta no querer agradar, no fazer, no ajudar, que a gente tira essa autonomia da criança. Ela não é protagonista. Ela tá ali, tu tá enfiando a colher na boquinha dela e ela tem que aceitar. Isso é uma coisa super interessante que aqui em casa eu percebi. Quando começou um pouco dessa seletividade, eu percebi que ela não queria que eu entregasse a colher. Ela queria ela pegar a colher, mesmo que ela se sujasse inteira, ela queria comer sozinha. Eu percebi muito isso, dela ser protagonista do momento dela ali da alimentação. E ajudou bastante. Tem vezes que eu tento a comida, ela não quer de forma alguma. E eu deixo liberado, finjo que não tô vendo, deixo ela com o prato e com a colher e ela se vira. Mas é isso, a gente tem que entender que a criança é um indivíduo, é um ser humano, ela tem sentimentos, tem vontades, e ela começa a verbalizar nessa época dos 2 anos, ali dizer sim, não, eca, e quando ela disser um eca, aí tu vai conversar com ela, vai trabalhar isso, não é eca, não é obrigada a comer, não quer deixar aqui, depois a gente, né, mas já começa a trabalhar essa questão que a comida não é uma coisa nojenta, que é bom, que é cheiroso. Então isso é um processo, comer é sempre um processo, né? E estimular a curiosidade é muito importante. Então tem algumas coisas que eu trago assim, que eu acho que ajudam muito a criança, que a criança está explorando o mundo à forma dela, ela tem esses sentimentos todos. E o que a criança precisa? Se sentir segura. E para a criança se sentir segura, além dela ter autonomia, que vai deixar ela mais corajosa, porque a criança que tem autonomia, ela vai levar na boca e tá tudo certo. Ela tá sendo protagonista ali, então ela tá tendo coragem. O que eu percebo? Quando os pais deixam a criança explorar mais o alimento, ela se torna mais corajosa. E aí, lá na frente, dificilmente ela vai ter essa seletividade, porque ela não tem esse nojo, né? Não tem essa... ela já conhece aquilo, não é um alimento estranho para ela. Então, essa exploração é muito importante, né? Deixar essa criança ser a protagonista da alimentação. Não que tu não vai ajudar, né? Isso. Por exemplo, a gente fala do método BLW, tá? Eu não gosto dele sozinho. Não acredito nele sozinho, mas isso é uma percepção minha profissional, tá? É só uma opinião minha. Eu gosto dele participativo, dele empático, ele participativo, que aí a mãe e a criança estão interagindo naquele momento, né? Então, daqui a pouco, a criança vai pegar algum alimento para levar na boca. Eu gosto que a criança também pegue a colher. Desde cedo ela conheça a colher, começou a comer, deixa ela brincar com a colher. Deixa ela brincar com o prato, deixa ela se sujar. Eu vejo muitas pessoas, não quero que faça sujeira. Mas tem que fazer sujeira. Esse é o erro, né? De não deixar sujar, de comer sozinho,
né? Comer no horário diferente da família. Essas coisas vão afastando a criança da alimentação, daquele prazer de se alimentar, né? Uhum. A gente ouve algumas histórias que a criança anda pela casa e a mãe anda atrás com a colher na boca da criança. Então, assim, que alimentação é essa? A criança nem sabe o que está comendo, não Uhum. é? O meu Então, pediatra falava o trazer... seguinte também, não sei se tu concorda, não quis comer nessa refeição, claro, não tendo nenhum problema de saúde, né? Não quis comer nessa refeição, pula a refeição, não precisa botar uma bolacha, botar algo que tu sabe que vai entrar. Deixa passar, vai ter uma refeição logo a 2 ou 3 horas depois, vai ter outra coisa que ela vai se alimentar, né? Então, nessa fase, tem vários dias que ela não almoçou. Eu disse, bom, não vai almoçar, agora é só o lanchinho, a fruta mais tarde. E pronto, foi. Ela ficava papá, eu, não, agora não. Eu só falava, não, agora não. Então, também tem isso, né? A gente se sentir segura no processo, né? Que a criança não vai Sim, estar com passando certeza. fome, que tipo, logo ali vai comer alguma coisa e não acabar colocando porcaria, né, para as crianças comer, porque, não sei, também cada um tem o seu jeito, né? Forma Mas eu, de lidar. mas eu acredito muito assim que até os 2 anos a gente evitar essas questões de O açúcar, né? industrializados e doces, então. Porque a formação dos hábitos ela é muito sólida nessa fase, né? Ela ajuda muito a solidificar os bons hábitos. Então, realmente, assim, evitar os industrializados é fantástico, porque Até pro evita uma resto, série né? de Não é nem problemas. só até os 2 anos, se for ver. Se puder, Se se puder, o puder. É máximo que, na puder, verdade, né? se a criança solidifica, ela não vai querer. Não vai É, fazer falta para ela, né? é Aí verdade. aquilo vai ser o estranho. Aquilo passa a ser o estranho, né? Para a criança. Mas eu concordo com isso que tu disse. Assim, eu acho que existe uma expectativa muito grande que a criança tem que comer sempre naqueles horários, uma quantidade boa, raspar o prato, tem que comer tudo. E às Uhum, vezes a criança não tem fome. Então, o respeitar a saciedade, ele se faz muito importante. uhum, E isso é respeito, né? É respeito à criança, para você se sentir respeitada. Então, isso também é uma relação com a comida, né? O uhum. respeito. E a criança não vai morrer de fome, né? Na próxima refeição, tu vai oferecer os alimentos daquela próxima refeição, Isso certo? mesmo. Uhum. Que assim, ó, o que que acontece? As mães ficam muito ansiosas, acham que a criança vai morrer de fome e querem colocar bolacha, iogurte. A gente sabe que nessa fase os pequenininhos gostam muito de leite, de iogurte, leite fermentado. Então eles acabam substituindo pelas refeições principais, né? Que é o Uhum. arroz, o feijão, É. legumes. Então, é um enorme problema. Por quê? Porque nessa fase eles fazem anemia, né? Então, eles Uhum. mamam muito, tomam muito iogurte, e aí eles acabam tendo anemia nessa fase. Ali por volta dos 2, 3 anos, é muito comum as crianças almoçarem e logo em seguida tomarem uma mamadeira, né? Uhum. Então, acaba atrapalhando na absorção do ferro do feijão. Então, Isso essa meu criança daqui a pediatra pouco. sempre dizia que não podia dar mamar depois da alimentação por causa disso, por causa da absorção do ferro. O leite materno, nesse ponto, ele tem uma vantagem com relação à fórmula, né? Ah, sim. Mas atrapalha a absorção. Mas a aleitamento materno pode, vamos Né? dizer Tudo assim, pode com né? Ele aleitamento materno. é, exatamente. Não sei se eu posso te fazer mais uma perguntinha que apareceu aqui. Vamos lá. Porque agora já são 9h30, vamos lá, então. Filho com 5 anos se recusa a provar alimentos, não come feijão, frutas, sopas e saladas. O que fazer? Bem seletivo, né? Tá, ok. Assim, ó, a gente precisa entender o contexto, né? A gente sabe ali que essa criança não está aceitando, ela está com 5 anos, mas o que está acontecendo na vida dela nesse momento, né? Isso a gente precisa entender. Eu trago isso porque eu tive recentemente, acho que ano passado foi até, eu tive um caso numa escola de um menino de 5 anos, que ele entrou na escola com 5 anos, ele nunca tinha ido na escola, e ele só comia arroz na escola. E aí isso me preocupou muito, né? Porque era só o arroz que ele aceitava. Aí eu chamei a mãe para conversar, enfim. Daí quando a mãe chegou, a mãe já chegou com o bebê. Aí opa, as atenções então estão voltadas para este bebê, certo? Uhum. E aí o pai já era uma pessoa de mais idade, não era muito participativo. Durante as refeições era uma briga, porque a mãe obrigava, enfim, ameaçava que ele tinha que comer.
O pai, por outro lado, era uma pessoa que também era seletiva desde criança e a mãe brigava por um lado e o pai recompensava por outro. E ele Uhum. estava numa escola nova, com uma comida nova, com pessoas que ele não conhecia. Imagina a segurança dessa criança, né? E aí, junto com a professora, que era uma professora maravilhosa, a gente fez uma dupla, né? E a gente começou a trabalhar projetos em cima dessa turma. Mas o nosso foco era este aluno. E nós tivemos um caso de muito sucesso, porque no momento que ele se sentiu acolhido pela escola, pelas crianças e pelo processo, a gente trabalhou isso durante meses, então eu digo que não é um processo de um dia nem de uma semana, eu Uhum. digo diminuam as expectativas, Uhum. certo? Persistir, persistir e não desistir. Esse é o mantra, entendeu? É ter persistência, criatividade, trabalhar a curiosidade da criança. E como é que a gente trabalha essa curiosidade da criança? Estimulando ela, levando ela na feira. Vamos fazer feira com a mãe desde pequenininho, para ver Uhum. as cores. Isso aqui é mamão, isso aqui é melão. A criança precisa saber o que é comida. Uhum. Chegou em casa, corta, faz cheirar, brinca, faz brincadeiras Uhum. sensoriais com essa criança, entende? Daqui a pouco um bebê, não vai levar o bebê pro fogão, obviamente que não. Mas ela pode cortar a frutinha e fazer sentir o cheirinho, falar o que que é. Eles estão entendendo. Daqui a pouco ele não verbaliza ainda muito bem, mas ele está entendendo. Ele está entendendo. Então, esse vínculo de levar a criança para a cozinha é muito importante. Foi na feira, sei lá, faz um suco com a criança, faz uma salada, faz lavar a Uhum. saladinha, faz uma vitamina. Então, isso faz toda a E diferença, como eles né? gostam de participar, né? De ajudar. Deixa Eles ajudar. Meu Deus, eles gostam muito. A Cecília debulhar espinafre, lavar, então nem se fala, porque daí quando mexe a água, bom, aí é a felicidade geral da nação aqui em casa é mexer na água, né? Então, todo esse Sim. processo, tudo que a gente envolve ela, colher, bom, colher do pé, então, que às vezes tem umas árvores frutíferas aqui no condomínio, que a gente pega, meu Deus, é muito legal. Eles adoram. Impressionante como tem resultado bom, porque daí eles se interessam em comer depois, né? Porque colheu, cheirou, Exatamente. tirou do cabinho, eles querem comer, né? Então faz todo sentido. Para mim, faz bastante sentido na prática. Não, a gente brinca que é uma escadinha, né? Durante uma oficina culinária, que no caso eu trabalho como nutricionista em escolas, como é que a gente diz, né? A criança ela precisa tolerar, ela precisa conhecer aquele alimento, tu vai falar dele, vai mostrar, vai contar uma história, enfim. Lógico que a gente usa esses recursos dentro de uma escola, mas a mãe também pode Uhum, contar uma história, pegar um livrinho, um jogo com essa criança. Então ela uhum, precisa primeiro tolerar o alimento, depois ela vai interagir com ele. Né? Depois ela vai uhum. cheirar, ela vai tocar, para Me arrisco a dizer depois que ela antes, decidir experimentar. eu me arrisco a dizer que antes de tudo isso, ela tem que se sentir segura e acolhida, pegando o gancho que tu falou desse exemplo dessa criança da escola, né? Exato. Então, assim, estabelecer rotina, né? Essa família ela vai ter que ter uma rotina, isso ajuda bastante, porque a rotina ela também faz a criança sentir fome, o nosso corpo, ele tem os horários, né? Ele já se organiza de uma forma que a criança sinta fome naqueles horários. Então, isso dá uma margem de segurança para a criança, a rotina. A gente sempre diz Uhum, isso com fones, com alimentação. Isso acho que de uma forma geral, né? Comer junto a mesma comida da família, comer junto com a família, né? uhum, Estimular a autonomia, então, para ter mais coragem, encorajar, elogiar, né? uhum. A criança ela precisa ser elogiada, porque eu penso o seguinte: se a criança se tem uma briga durante a mesa e a mãe, às vezes, num momento de estresse mesmo, tá chateada com aquela situação, porque no fundo ela está muito preocupada. Então, Uhum, daqui a pouco ela briga com a criança. Então, assim, imagina a autoestima daquela criança, porque ela não, às vezes ela não está querendo fazer aquilo para machucar os pais, mas ela não está conseguindo entender as emoções dela, o que ela está sentindo, o medo, o nojo, enfim, seja o que ela estiver sentindo. Né? uhum, Então, trabalhar certas emoções é muito importante. A porção que os pais servem no prato, às vezes não é uma porção que a criança vá comer. Às vezes a gente serve a exagera. criança como se fosse para a gente. Uhum, Imagina, eu pequenininho e aí um prato enorme, cheio. Então aquilo já me obriga a ter que comer tudo aquilo. E eu já me peguei em situações na minha casa, quando a minha filha era menor, eu disse, ai, tudo isso. Daí eu falei, uhum, não, se tu não conseguir comer, se a gente tem combinados, né? Se tu não conseguir comer tudo, tudo bem.
come até onde tu te sentires bem. Eu sempre deixei isso claro para ela, tu não é obrigada a comer tudo, mas tu precisa comer, é importante, enfim. Mas se tu não aguenta mais, ok. Então, às vezes ela vê pra mim, tá bom, mãe? Ela me mostra pra ela, tá bom, mãe? Eu disse, não, mas tá bem? Tá tudo bem. E ela é engraçado porque tudo que ela vai comer, ela me pergunta, como se eu fosse fiscal de alguma coisa. Mãe, isso eu posso? Tá bom. É, a mãe nutre, imagina, né? E eu chego em lugares, ela começa assim, muito engraçado. Nós fomos na praia, né? E aí tinha um quiosque e ela disse assim: eu quero um suco de abacaxi. Ela gosta muito de suco de abacaxi. Eu quero um suco de abacaxi. Aí a moça da tenda, né? Nos conhecia e disse assim: ai, posso botar leite moça? Tu gosta de leite moça? Ela assim: não, o que é isso? Eu quero natural. Olhou pra mim assim, tipo, o que a mãe tá falando? Querida, né? Legal, essa relação construída, assim, que a criança entenda o que é bom, o que não é, né? Sendo criança, né? Eu não posso, assim, não vai poder comer um negrinho numa festa, ela vai fazer 6 anos esse ano, né? Então, já tem umas permissões aí, né? Também o comer, ele tem que ser social, né? Eu não quero que ela seja uma criança antissocial jamais, eu quero que ela sinta parte de tudo e não, isso não seja um problema para ela. Isso é bem importante mesmo. Tem uma pergunta bem interessante que chegou agora aqui a respeito de crianças autistas, que são muito seletivas. O que fazer para tentar introduzir ou modificar a alimentação? Que já é difícil, imagina com autistas, né? Então, é bem interessante. Sim. Assim, o mecanismo deles é diferente de uma criança que não possui autismo, né? A gente sabe que alguns alimentos, principalmente fontes de carboidratos, eles são como eles funcionam no cérebro de uma criança com autismo, como se fossem opioides, como se fossem uma droga. Eles deixam a criança ainda mais fora, assim, a gente não consegue acessar essa criança. Eu tive já alguns alunos com autismo e, de fato, são crianças extremamente seletivas. Né? Então tem que ter todo um acompanhamento aí, não só com um profissional de nutrição, mas muitas vezes atrelado a um psicólogo junto, porque tem vários, vamos dizer assim, não é muito a minha área trabalhar com autismo, mas eu sei que tem vários níveis, né? Tem crianças que interagem mais, menos. Eu já tive alunos que passavam a aula inteira, não interagiam, não me olhavam e ficavam atrás dos desenhos ou embaixo da mesa, não queriam interagir. Teve outros que já participaram. Então, assim, depende de cada criança. É difícil dizer, assim, né? Mas, via de regra, evitar esses alimentos, né? Esses alimentos que deixam a criança menos interativa, né? Com os pais, enfim, com quem estiver cuidando delas, né? Seja o cuidador delas. Eu evitaria esses alimentos. E também tentaria, de alguma forma, fazer as mesmas estratégias de uma criança que não tem autismo, tá? Eu não vejo, assim, diferenciação de uma criança para outra. Mas eu sei que esses alimentos que são fontes de carboidrato, massas, pães, biscoitos, eles não são muito bons para crianças que possuem autismo, por realmente deixarem elas muito desfocadas. Então, não consegue muita interação com elas se elas consomem muito esses alimentos. Mas, quem são os facilitadores? Quem é que vai no supermercado? Quem é que compra? Quem é que oferece? Os pais. Aí vai uma reflexão. Né? Então daqui a pouco a família também vai ter que tentar, de alguma forma, fazer uma alimentação mais saudável, mais próxima ao que ele possa comer, e aquilo passa a ser o normal deles, né? Os carboidratos são os brancos ou também os integrais que têm esse reflexo? Mais os brancos, né? Os brancos são mais nocivos. Isso, são os mais nocivos. Os industrializados, de forma geral, né? Mas, assim, os pães brancos, a massa branca, para a criança que tem autismo, ela realmente faz diferença. Muito Essa dieta isenta desses alimentos, ela ajuda muito a criança a ser mais participativa, mais colaborativa, que ela possa interagir mais contigo. Assim, essa dica que eu daria. Evitar esses alimentos, né? Que para as crianças que têm, não é muito legal, não. Show. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Tem mais alguma coisa que tu queira na sequência ir emendando aí? Ou posso ir vendo as perguntas?
Se tu quiseres ver mais uma pergunta, tranquilo. Tá. Eu acho que mais ou menos daqui o que tinha surgido na caixinha, mais ou menos foi respondido já, né? Como estimular as crianças a comerem o que não gostam, né? Que, na verdade, eu acho que já foi muito esclarecedor tudo que a gente conversou aqui, né, Camila? Eu acho que tu fez um apanhado, acho que tu fez um apanhado bem interessante, geral, assim. A Ava, que perguntou sobre o autismo, está agradecendo aqui. Que bom que tu gostou da resposta, Ava. Eu acho que foi muito esclarecedor, porque a gente conseguiu pegar lá do inicinho, lá do último trimestre da gestação da mãe, entender que ali começam a se formar, né, que a criança começa a sentir os sabores, os cheiros, e que desde então começa todo esse processo, né? Entender a participação dos pais, o vínculo emocional com a alimentação, que é muito importante, o acolhimento, a segurança dos pais e da criança. Sim. Eu achei muito esclarecedor, achei muito bom. Eu acho que se a gente tem alguma dificuldade em relação a isso, a gente fazendo essas reflexões que tu provocou hoje, eu acho que a gente consegue achar soluções com persistência Exato. e paciência, como tu falou, porque realmente nada vai ser da noite pro dia, né? Para nós também não é, né? A gente, quando não gosta de alguma coisa, a gente também precisa de um certo tempo, né? Sim, até para assimilar, né, tudo que está acontecendo. Eu acho que, assim, eu trouxe essas reflexões não para trazer culpa de forma alguma, né? Embora nós mães, a gente sempre ache que tem culpa das coisas. Não tem ninguém nesse mundo que ame mais o seu filho e que queira mais acertar. Então, não existe errar. Vamos tirar essa capa da culpa, né? Eu acredito que toda mãe faz aquilo que consegue fazer naquele momento. Nós somos humanas, então nós temos nossos altos e baixos. Existem algumas falas que eu vejo muito, assim, quando se fala em nutrição positiva, que tem a questão dos pais mais autoritários e pais mais permissivos, né? E tem mais a alimentação participativa, que é encorajadora. Vamos lá, tu vai conseguir, eu sei que tu consegue. E é isso que a gente tem que trabalhar. Mas vai ter momentos, sim, nós somos humanos, vai ter momentos que a gente vai ser um pouco mais permissivo, porque aquele dia a gente não estava legal. Então tá, deixa ele mexer um pouquinho no celular. Eu não gosto, mas tá, hoje tudo bem. A gente está vivendo uma situação atípica agora, durante uma pandemia. Eu sou super contra a tela, né? É uma briga aqui em casa, porque eu não queria ela vendo televisão, ela com um celular. No meu celular não tem nenhum joguinho para ela jogar, então quando ela tá sozinha comigo, ela sofre, porque ela não tem recursos, o pai já libera. Então é uma briga aqui em casa em função disso. Mas eu digo assim, vamos criar bons vínculos com os nossos filhos, né? Vamos relaxar de vez em quando. Vai ter dias que a gente vai ser um pouco mais permissivo, vai ter dias que a gente vai ser um pouquinho autoritário. E vamos olhar para isso e dizer assim, bom, hoje eu errei, amanhã eu vou fazer melhor. Né? Eu acho que o intuito é refletir e sempre procurar melhorar. Então não há ninguém culpado nesse processo. Existe um processo acontecendo e eu tenho que olhar para ele com carinho e ver assim, o que meu filho está sentindo? Como é que eu me sinto quando eu estou com meu filho naquele momento? Eu estou presente de fato naquele momento? A gente vive hoje uma vida que a gente sabe que é a rodinha do hamster, né? Todo mundo correndo, as mães correndo, os pais correndo. Então, assim, eu acho que os nossos filhos, eles são nossos grandes professores. É verdade. Eu aprendi absurdamente sobre mim mesma olhando para minha filha. É verdade, tem toda a razão. Muito bonito seu depoimento, Camila. Camila, queria aproveitar para a gente aproveitar a oportunidade, a gente está se encaminhando para o final, porque eu sei que aqui a live simplesmente cai quando fecha 1 hora. Então a gente está aí para fechar, faltando uns 10 minutos para terminar quase. Eu queria que tu contasse um pouquinho do teu livro, que tu escreveu com as tuas colegas, que é a Super Nutri. Contasse um pouquinho, que eu acho que o tema é super interessante também, que é a lancheira saudável. Tá. Assim, eu já trabalho 10 anos com crianças em escolas e o que eu percebo? Quando a gente fala da seletividade, que é o assunto de hoje, as histórias nos ajudam muito. Como profissional, assim, eu adoro usar livros, né, com as crianças. Porque é uma fase que a criança, ela tá conhecendo e fantasiando muito. Então, o lúdico para a criança funciona muito. Então, eu durante a minha trajetória, eu procurava livros para trabalhar com essas crianças dentro da escola. E, às vezes, eu não encontrava no formato e vinculado à alimentação. Daqui a pouco eu pegava uma história e transformava um pouco para conseguir trabalhar a alimentação. Então,
nasceu de uma necessidade minha como profissional ter uma ferramenta de trabalho para trabalhar com as crianças e também me conectar com as famílias de forma lúdica e descomplicada. E aí, conversando com duas colegas e amigas que eu gosto muito, eu trouxe essa ideia e elas adoraram o projeto. E eu acho que três cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então, as trocas foram muito bacanas entre nós três. E nós olhamos para o mercado e assim, bom, não tem ninguém falando, nenhuma nutricionista com livro explicando, orientando essas famílias a montarem uma lancheira saudável. Porque a criança que está saindo da educação infantil e está indo para uma primeira série, ela vai sair de uma escola pequena, muitas vezes, né, para um colégio. E lá não vai ter o lanche da escola, né, da educação infantil. Ela vai ter que ir no barzinho comprar, ou ela vai ter que levar na lancheira. E essa criança tem noções do que ela vai fazer, de que ela vai escolher. Então, esse projeto eu já trabalhava dentro das escolas, sem o livro. Tá? Eu sempre trabalhei esse projeto, assim como as duas colegas, a Bruna e a Samantha, também trabalhavam esse mesmo projeto. E aí, juntas, então, a gente escreveu esse livro. Nós lançamos no meio do ano passado, a gente foi para a Feira do Livro, foi muito legal. A gente trabalhou ele dentro das escolas, fizemos contações de história dentro das escolas, e foi muito bacana, porque a criança, nossa, ela entra na história, ela compra aquela ideia, e aquilo passa a fazer muito sentido. Então, as histórias, eu digo para os pais, comprem livros para as crianças, em vez de tantos brinquedos prontos. Eu gosto de fazer brinquedos com a minha filha, por exemplo, gosto de construir brinquedos com ela. Tipo, apelando das coisas mais simples, porque a criança gosta de construir. É verdade. Né? E a história, ela cria na cabeça dela. E quando tu conta uma história para uma criança, ela memoriza muito mais. É impressionante como as histórias nos fazem reter aquela informação. Através de uma história que eu te conto, tu vai lembrar daquela história anos depois. Daquele processo, sabe? Cansativo. Então, a história, eu acho que é uma grande ajuda aí para as famílias também. As histórias, né? Livros infantis. Existem livros ótimos sobre seletividade, inclusive. Né? A gente encontra aí na internet, tem, enfim, vários bem bacanas para trabalhar. Muito legal esse projeto do livro. E as gurias da Super Nutri pensaram num desconto para o pessoal que está na live, né, Camila? Isso. Aí eu conversei com elas hoje à tarde, e então vai ficar 24 horas com um desconto de 20% e frete grátis. Aí é só entrar lá no Instagram da Super Nutri. Show de bola. Lá tem o link para compra? Tem direto lá, tem um link para compra. E não tem nenhum cupom, direto lá já vai sair o desconto, então. Ela já colocou lá, ela deixou lá com desconto. Então, só entrar lá que já vai conseguir acessar. Tá, então, o pessoal que tá na live, depois a gente pode divulgar também no Instagram, botar lá nos stories para o pessoal poder aproveitar também o desconto do livro. Eu acho que é isso, estamos encaminhando para o final. Tem mais alguma coisa que tu queira salientar, Camila, sobre o tema? A gente falou de introduzir novos alimentos, né, no prato da criança. Acho que eu esqueci de falar isso. É bom procurar um momento oportuno para isso. Momentos agradáveis em família. Né? Às vezes no final de semana, que a família está um pouco mais relaxada, foi lá, fez a feira, passeou. Naquele dia introduz o alimento. Procura um momento também, porque às vezes a gente quer impor a nossa vontade na situação e nem sempre o momento é agradável, né? Então, tem uma coisa de não desistir também, de apresentar ele em cortes. Não sei se isso faz sentido, eu li que faria sentido. Em cortes diferentes também para criança, sempre colocando no prato, mesmo que ela não come, tu coloca um pedacinho, que nem cenoura, por exemplo. Combinado. Né? Demorou muito para Cecília comer a cenoura, mas eu sempre botava no prato, até que um dia foi. Aí eu tentei ralada, tentei crua, tentei fervida, e a fervida foi a que pegou, e pegou depois de 3 tipos de corte. Né? Primeiro eu fiz palito, depois eu fiz quadradinho, e depois eu fiz redondinho. Foi no redondinho que ela comeu. Então, era a mesma cenoura, do mesmo processo de cozimento, mas era um formato que emplacou. Mas eu acho que o grande sucesso disso foi a tua persistência, porque é os combinados, né? Nas escolas a gente faz muito isso, a gente serve todo mundo igual, ninguém é obrigado a comer, porque ninguém força a criança a comer, isso é errado. Então a gente faz os combinados. Os maiores super já entendem, assim, quando eu digo os maiores, são 3, 4 anos, já super entendem. Então a gente diz, não quer comer, deixa ali no cantinho.
mas está no prato. Então, quando a comida ela está no prato, ela já é, a criança está tolerando, ela anda daqueles passos que eu falei, cheirar, tolerar, sentir, tocar, provar, comer, já está tolerando no momento que tu deixa pôr no prato. Então, Verdade. Já é o primeiro passo para essa construção, entende? Então, assim, bom, tu me trouxe o teu caso, né? Que justamente tu persistiu, mas aquilo permanecia fazendo parte do processo alimentar. Tu virava e mexia, tu trazia aquela cenoura de outro formato, mas trazia de novo. Até que um dia ela se desafiou, confiou e provou. E comeu, e gostou. Mas a vida não é só sucesso, viu, gente? A batata eu tento até hoje não conseguir de maneira nenhuma. E olha que batata é uma coisa boa, né? Não é pra ser ruim. E a maioria das crianças gostam de batata. Mas paladar é muito individual, né? Não adianta. Mas tem que continuar tentando. Não, eu não desisto, eu sou persistente. Tem que ser. Isso aí, então, gente. Eu acho que falamos bastante coisa. Acho que a Camila trouxe coisas maravilhosas. Eu adorei a live hoje. Espero que vocês tenham gostado também. A Camila também tem o Instagram dela, que a gente já marcou, vai marcar depois também para vocês seguirem lá. Ela passa algumas receitas ótimas também, né? Lá no Instagram e também no YouTube, né? Porque eu andei vendo algumas coisas que você tem também no YouTube. Essa ideia foi muito engraçada, na verdade, assim, eu trabalho em escolas, também nessa quarentena eu tive que me reinventar e gravar uns vídeos, gravei vídeos de conteúdo de nutrição para as crianças e também acabei gravando algumas receitas. E eu tava lá com um monte de receitas gravadas, guardadas, aí uma amiga assistiu eu postei uma que outra no meu Instagram das receitas e uma amiga super gostou, ela disse, Camila, por que não bota isso no YouTube? Será? Porque até então estava só disponibilizando para as escolas que eu trabalho, botando uma que outra, assim, no Instagram. E aí eu conversando com uma das minhas colegas do livro, da Supernutri, a Samanta, de Samanta, que a Samanta também trabalha em escolas, né? A Bruna tá morando em Portugal, mas a Samanta tá aqui. Aí a Samanta assim, bora fazer então, porque a Samanta adora uma função, né? E aí ela foi lá e já fez o canal. Então, é perfeito. Então, quem quiser, a gente chama de Comida de Nutri, né? Que é o nome do nosso canal, que foi inventado em 5 minutos. E tá lá as receitas. Então, são receitas para serem feitas em família. São receitas bem simples. E eu gosto muito de trabalhar com criança, com receitas que eles possam, eles ser os protagonistas, né? Eu digo que a criança, eu vou para as culinárias e eu só fico que nem assim, orquestrando eles. Eles fazem. Eu só vou dizendo assim, aqui, ali, porque eu acho que a criança ela tem que participar do processo. Qual é a graça de eu chegar lá, fazer tudo na frente deles, eles ficarem me olhando? Qual é a graça? Ele não tocou, ele não sentiu, ele não cheirou, enfim, não tem sentido. Né? Então, eu gosto de receitas fáceis, né, com poucos ingredientes, mas que eles possam manipular. Show. E a minha filha tá junto comigo nos vídeos, eu peguei ela para me ajudar também. Querida. Ela é a chefe principal e tu é sous-chefe. Tem alguns que ela aparece. De vez em quando ela não tá muito afim, eu não falo nada, mas se ela vê que eu tô me organizando para fazer a culinária, ela diz, tu vai gravar, mãe? Ai, posso te ajudar? Quando ela diz, posso te ajudar, eu já boto o jaleco nela, já boto a touca e vamos lá, vamos fazer. Muito legal, eu vou acompanhar mais, porque aqui a gente adora fazer alguma coisa junto também, então... A Ceci está sempre envolvida na cozinha, porque a gente gosta muito, então ela acaba se envolvendo. Eu deixo provar até o bolo cru, eu dou para ela passar o dedinho e comer, eu deixo ela fazer, ela adora. É bem legal, esse processo todo é muito legal, vale muito a pena. Não, isso é muito bacana. Eu costumo dizer que antigamente a educação não era assim, né? A minha mãe, eu não podia entrar na cozinha. É engraçado, me tornei nutricionista, né? E ela veio fazendo as coisas com a Rafaela, ela disse, meu Deus, por que eu nunca fiz isso com vocês, né? Então, essa construção eu fiz com a minha filha, e eu não tive isso com a minha mãe, né? Eu aprendi a cozinhar, eu era mais velha, enfim, por necessidade e tal. Mas que bacana teria sido se eu tivesse tido esse vínculo com a comida com a minha mãe. Minha mãe cozinha super bem, mas eu não sei fazer nenhuma receita dela, porque ela nunca deixou. Não, coisa, né? Saiam da cozinha, então, que loucura, né? As coisas vão mudando. Continua que tu vai ver que ela vai pegar gosto. Eu acho que sim, não tem como não pegar, porque os dois são da cozinha, então acho que é isso aí. Então tá, Camila, queria te agradecer muito, 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 foi muito legal, adorei.
Acho que o pessoal também que Obrigada. assistiu gostou bastante. Acho que agora a gente pode pensar num outro tema, tem tanta coisa para falar, e logo mais vai fazer mais uma live juntas também, para trazer informação para essas mamães. Ó, começou contagem regressiva para mim aqui. 24 segundos. Tá, gente? Então tá. Beijão para todo mundo. Obrigada. Beijo. Obrigada, Camila. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.